Tenha certeza que teus pecados te encontrarão. Parte 04, dia 9 de maio de 2025. 2. Pecados secretos dos quais nenhum homem é testemunha, o Senhor os faz descobrir, o pecador. Você colocou nossas iniquidades diante de você, nossos pecados secretos à luz de seu semblante. O pecador se agrada com isso, que nenhum olho o vê, mas Deus faz com que o mundo ouça longamente, e o que é feito em segredo, ele produz na face do sol. O segredo era o pecado de Onã, mas o golpe de Deus o alcançou para ele, pois os pecados mais secretos estão abertos a um Deus onisciente. Ele fará com que o pecador o encontre. 2. O tempo em que o Senhor faz pecado para descobrir o pecador. Tempos e épocas estão nas mãos do Senhor, e o tempo fixado por sua providência é sempre o melhor. E quem considerar as circunstâncias será obrigado a possuí-lo. O melhor momento para a sua própria honra e para a convicção do pecador na misericórdia ou na ira. Às vezes, o pecador é descoberto logo. Deus leva o pecador instantaneamente em seu pecado. Assim, quando Jeroboão estendeu a mão do altar contra o homem de Deus, dizendo: agarra-o. Assim que eles se afastam, o leão os encontra. Assim que eles ultrapassam a cerca viva, a serpente os morde. Isso é necessário para manter o mundo dentro de alguns limites toleráveis de moralidade. Caso contrário, a profanação e a maldade transbordariam todos os bancos. Às vezes, o pecador não é descoberto até muito tempo depois. Foi cerca de 3 meses antes que o pecado de Judá o descobrisse, quando lhe disseram que Tamar, sua nora, havia se prostituído e estava grávida por prostituição. Não, pode durar anos, muitos anos, e nunca aparecer o tempo todo, e ainda encontrá-los por completo antes que eles deixem este mundo. O pecado de uma pessoa pode ter tanto tempo antes de encontrá-los, quanto, na opinião do pecador, pode estar morto e podre, e sem risco de se levantar para perturbá-los. Passaram-se pelo menos 20 anos antes que o pecado dos irmãos de José os descobrisse. Os pecados da juventude pode adiar até o encontro, até a velhice e a morte chegarem. Passaram-se pelo menos 20 anos antes que o pecado dos irmãos de José os descobrisse. Os pecados da juventude pode adiar o encontro até a velhice e a morte chegarem. 3. O lugar onde o pecado encontra o pecador. Muitas vezes há muito de Deus visto nisso, e Deus reserva a descoberta sempre ao lugar mais adequado, porque Ele é uma rocha, a sua obra é perfeita, porque todos os seus caminhos são juízo. Um Deus de verdade e sem iniquidade. Justo e reto é Ele. E Ele pode fazer com que os seus próprios pés do pecador o carreguem para o lugar deste encontro triste e pesado, enquanto ele não pensa em tal coisa. 1. Deus pode fazer o pecado descobrir o pecador às vezes, onde ele pode ter menos apoio sob terrível encontro com seu pecado. Assim Deus enviou os irmãos de José ao Egito, uma terra estranha, para que seus pecados os descobrissem. Gênesis 42, 21. Eles estavam agora longe de seus amigos e parentes, que poderiam tê-los confortado, sob qualquer angústia que os vissem. Mas, despojados de todos os consoladores, suas consciências têm tempo livre para lançá-los ao propósito. Assim, o pecador deixa Deus por seu pecado, e Deus deixa o pecador sozinho com seu pecado. 2.
onde eles podem ter menos ajuda para mudar seus pecados, descobrindo-os. Assim, não há nenhuma palavra do companheiro pecaminoso de Judá irá sobre o Adalomita quando seu pecado o encontra. A providência parece separá-los naquela ocasião. Caso contrário, aquele que havia ajudado Judá a cobrir seus pecados antes, poderiam tê-lo ajudado agora para tê-lo negado e ocultado, apesar das evidências faladas disso. Companheiros em pecado são muitas vezes os mais distantes a serem procurados quando sua ajuda é mais necessária. E em algum momento, todos eles se mostrarão médicos sem valor. 3. Onde mais confundirá o pecador e perfurará seu coração mais profundamente? Quando a nora de Judá deu à luz, ela enviou a seu sogro dizendo: por meio do homem de quem estou grávida. E ela disse: disser, peço-te, de quem são estes o sinete e braceletes e cajado? E Judá os reconheceu. Aqui o pecado foi descoberto publicamente em julgamento diante de muitas testemunhas, em cujas vistas a vergonha do fato sujo foi espalhada em seu rosto. Assim, Deus faz pecados secretos que nenhum olho viu cometidos, descobre o pecador publicamente diante de muitas testemunhas e na face do sol. 4. O meio pelo qual o Senhor faz o pecado descobrir o pecador. Há muito de Deus visto nisso também. Ele nunca quer meios para descobrir os pecados mais secretos que ele deseja trazer à luz. Às vezes isso é feito. 1. Pelo produto natural do pecado, pelo qual o pecado se faz descobrir a si mesmo. Assim, o pecado de Judá e Tamar foi descoberto por ela estar grávida. O balido das ovelhas e o mugido dos bois descobriram o pecado de Saul, que mostrava que ele não havia cumprido o mandamento do Senhor. Amém. Tem continuação. Deus seja louvado hoje e sempre eternamente. Amém.